Bom dia! Palavra do dia hoje, livro de 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 22 a seguir, que nos diz: Mas Samuel disse: Por acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua voz? Obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, e atender melhor que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Portanto, perdoa agora o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Mas Samuel disse a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Ele te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou pela barra da capa e esta rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasga de ti o teu reino de Israel e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Glórias a Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre algo muito precioso, sobre um princípio básico e essencial que todo cristão precisa de ter. Não adianta você ter outras situações na sua vida se você não tiver esse princípio, se você não tiver essa determinação, né? Essa decisão de obedecer ao Senhor. Quando a gente obedece, bênçãos são liberadas sobre as nossas vidas. Quando a gente obedece, proteção, livramento e tantas outras coisas vêm da parte do Senhor. E estar em obediência livra você, né? Nos livra de vivermos um futuro de fracasso, muitas vezes, um futuro, muitas vezes, de derrota, né? Ou até mesmo um presente cheio de frustrações e de decepções, né? Existem livramentos, existem coisas que podem ser evitadas através da obediência. Toda vez que o ser humano decide desobedecer ao Senhor, ele abre, né, uma legalidade no reino espiritual, uma legalidade aonde o adversário acha ali uma brecha para entrar contra a vida dessa pessoa, porque o fato da pessoa não obedecer significa que se rebela contra aquilo que Deus deu a ordem a ser feito. E isso tem um peso no reino espiritual muito sério. Mas nesta manhã o doce Espírito Santo te traz aqui para ouvir essa palavra. E ele fala contigo, assim como ele falou um dia com Saul. Saul governava, né, Israel. Saul foi ungido pelo povo, né, escolhido pelo povo e ungido por Deus. Só que Saul passou o tempo, ele se distanciou da vontade do Senhor. E ele começou a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Ele começou a fazer coisas que ele pensava que era o certo, que ele pensava que era o bom. Eu até mesmo acredito que não havia tanta maldade naquilo que ele fazia, alabiaçuia mandarábia, mas ele desobedecia a voz de Deus, e isso se torna um pecado de rebelião, um peso de feitiçaria diante dos olhos de Deus. Saul agora começa a querer agradar mais ao povo do que agradar a Deus. Saul começa a querer mais agradar os seus próprios deleites, as suas vontades, as suas necessidades, do que agradar ao Senhor. Saul parte para um caminho de desobediência, para um caminho aonde demônios iriam lá na frente perturbá-lo terrivelmente. É igual quando você tem um filho, uma filha, né? Ou você que me ouve, quem sabe, né? É filho de alguém aí, e é jovem, você é jovem ainda. E eu quero te explicar uma coisa. Quando acontece a desobediência, que existe a primeira desobediência, né, que vem do adolescente, geralmente, aquilo abre uma porta de rebeldia. E você pode observar que aquele adolescente, aquele jovem que tende a desobedecer, ele também tende a ser um jovem rebelde. Um jovem que vai se expressar de uma maneira muito brusca, né? Até mesmo diante da sociedade. Por quê? Porque entrou o espírito de rebelião devido à desobediência. Então, queridos, é necessário com que nós venhamos olhar para nós e ver como a gente está diante de Deus. Saul não estava se importando com nada mais, se importava com seus próprios deleites. Alabiacébia. O Senhor dava uma ordem e ele fazia pela metade. Eu quero te falar uma coisa. Aquilo que Deus manda
você fazer, aquilo que Deus dá ordem para você fazer, não é para fazer pela metade, é para fazer com integridade, é para fazer por inteiro para Deus. Se é para obedecer, obedeça por inteiro. Não adianta obedecer uma parte, a outra você não obedecer. Não adianta fazer de um jeito e depois faz do outro. Deus quer, aleluia, obediência do seu povo. Deus quer uma mudança de comportamento. Saul, quando ele vê, ele faz aquilo que desagrada o Senhor. Deus mandou com que ele matasse, né, Agag, matasse o rei, né, dos amalequitas, matasse tudo que tivesse ali, porque o Senhor não queria aquele povo com vida. O Senhor tinha seus motivos para que aquela guerra, né, contra os amalequitas viesse a acabar da maneira qual o Senhor quer. Mas a palavra do Senhor diz que Saul, ele poupa o rei Agag e ele poupa também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais. Ou seja, os animais melhores ele vai poupar. Ele traz na desculpa de oferecer um sacrifício ao Senhor. E quando ele está ali embriagado naquilo que ele pensava que era o certo, que às vezes o nosso coração é enganoso, Samuel agora vai chegar, agora enviado por Deus, aonde Deus fala com ele, aleluia, que não se agradava mais de Saul, que havia o rejeitado pela sua desobediência. Sabe qual que era todo o problema de Saul? Que se você observar o contexto histórico da vida dele, ele sempre deu desculpas para Deus, ele sempre teve justificativas para não obedecer na reta, na íntegra, na intensidade aquilo que Deus dava ordem para ele. Ele sempre teve as suas justificativas, as suas desculpas para andar na desobediência e achar que Deus continuava com ele. Isso trouxe um peso sobre a sua vida. Por isso que Samuel vai repreendê-lo e dizê-lo, que Deus queria, que Deus Senhor, né? O Senhor pergunta para ele, por acaso o Senhor vai ter prazer mais em holocaustos e em sacrifício, quanto que se obedeça a sua voz? O Senhor pergunta isso para ele através de Samuel. Por quê? Porque Saul, ele estava cego. Ele não conseguia mais enxergar que ele estava em desobediência. Lamando Comanaceia, Mandarábia. E dentro dessa pergunta, Saul vai trazer respostas aonde ele estava se justificando, respostas aonde ele dava desculpas para o seu pecado, para o seu erro. E o Senhor naquele dia, Alacanduriacébia, o Senhor vai cortar agora Saul, arrancar Saul daquela cadeira. Não era mais a vontade de Deus que aquele rei estivesse ali. Ele não era digno de reinar o seu povo pela sua desobediência. Ele não era digno de estar naquela cadeira pela sua desobediência. E Deus agora vai o rejeitar. A Camanoiaceia, Mandarábia, se Saul tivesse se arrependido, se Saul tivesse se voltado para Deus, diz, não, profeta, realmente eu pequei, eu errei, não vou dar desculpas para o Senhor, eu preciso me regenerar, me ajude, eu acredito na misericórdia de Deus. Mas ele continuou dando desculpa, não, eu fiz isso que é por causa disso, eu fiz isso porque eu queria entregar o melhor para Deus aqui em sacrifício. E o Senhor estava falando, ele falou, não, eu fiz isso porque para agradar o povo. Deus não quer que você agrade os outros em primeiro lugar e não priorize Deus para que você agrade Ele. Eu te digo uma coisa, agradar ao Senhor, obedecer ao Senhor nem sempre vai ser de agradável para outras pessoas, nem sempre vão querer, nem muitas vezes ficar até por perto de você. Alacandúria sébia mandará, porque quando você agrada ao Senhor, quando você obedece ao Senhor, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa transparente, e isso agrada ao coração de Deus. Então nesta manhã o Senhor está falando com pessoas aqui, o que é que está acontecendo? Aonde você errou? Aonde você deu uma desculpa para Deus? Aonde você deixou Deus em segundo plano? Aonde você ouviu mais a voz do povo, a voz e opinião de pessoas e agradou mais a homens do que a Deus? O Senhor fala contigo nesta manhã, se volte para mim, se conserte comigo, porque eu me agrado mais da sua obediência do que do teu sacrifício. Eu me agrado mais que você me obedeça, porque assim bênçãos sem medidas serão liberadas sobre a tua vida. E
Olha, e aí, a Kamanassuia Mandarábia. E quando isso acontece, brechas são fechadas no reino espiritual. E Deus libera bênção sobre você. E você começa a ver um grande desenrolar do Senhor através da sua obediência a Ele. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o sol resplandecer sobre a tua vida. Quem fala contigo nessa manhã, mais uma vez, é a pastora Valéria Rodrigues. Se você não é inscrito em nosso canal do YouTube, entra aí. Vamos se inscrever, vamos deixar, né, o seu like, seu comentário. Compartilha com amigos e família. E vamos estar gravando todos os dias, né? Continuar gravando essa palavra do coração de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê um fim de semana abençoado. Te dê uma semana abençoada. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um beijo carinhoso para você e fique na paz.